Começou. Bom dia, povo de Deus. Dá um likezinho aí, dá um sinalzinho se vocês estão nos vendo aí. Bom dia aos irmãos e amigos. Bom dia, paz do Senhor para toda a igreja de Deus. Que vocês estejam assistidos pelo Senhor nesta manhã. E nós queremos dar início nesse domingo, na escola dominical, pedindo a Deus que abençoe a vida de cada um. E para iniciarmos, eu gostaria de ler 2 versículos no Salmo 81, o 13 e o 14. Abra sua Bíblia aí no Salmo 81, versículos 13 e 14, que diz o seguinte: Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Então vamos tomar posse dessa palavra, porque Deus está no controle de nossas vidas e Deus é todo poderoso para abater tudo aquilo que nos aflige a nossa vida física, as nossas emoções, e nós queremos confiar plenamente no poder de Deus, que pode nos livrar de todas essas aflições. Esse é o recado de Deus, se o povo dele ouvisse e andasse nos seus caminhos. Então ele vai tirar todo o inimigo e todo adversário de nossa vida e dos nossos pensamentos, que os nossos pensamentos estejam voltados para as coisas do alto, onde vem salvação. Eu gostaria que você se inclinasse a sua cabeça e vamos fazer uma oração pedindo a Deus que nos oriente nesta manhã, que Ele abra os nossos corações para ouvir a mensagem do Senhor para as nossas vidas nesta manhã. Pai querido, nós louvamos o Teu nome pela Tua fidelidade, pela Tua bondade. Te agradecemos por uma noite de descanso que o Senhor nos deu, pelo alimento, o pão de cada dia que o Senhor tem nos dado. Amém. Mas também pedimos o pão do Senhor, que a Tua palavra, que ela habite ricamente nos nossos corações, tirando toda a aflição da nossa mente, da nossa alma, e que nós possamos descansar plenamente no Senhor, confiando que o Senhor estará abatendo todo e qualquer adversário contra as nossas vidas. E nós queremos deleitar na Tua palavra nesta manhã, sabendo que o Senhor tem algo novo para os nossos corações e que o Senhor esteja nos libertando de toda qualquer ação do inimigo, toda a seta inflamada do inimigo, seja ela derrotada agora pelo sangue de Jesus, que tem todo o poder. Nós oramos, ó Pai, pedindo a Tua bênção sobre o Teu povo, sobre nossas vidas, nos guardando, ó Deus, de todo o mal, em nome de Jesus. Eu gostaria de passar agora para a irmã Cíntia, que vai estar ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou aqui. Quero dar bom dia para os nossos irmãos, os nossos amigos que estão nos assistindo nessa manhã. É um dia especial, nós estamos celebrando hoje a Páscoa, o dia da ressurreição do Senhor Jesus, e eu quero te convidar a passar um tempo meditando na palavra do Senhor, mas para isso eu vou te convidar também a pegar a sua Bíblia, um papel e uma caneta para você fazer algumas anotações, para você poder meditar novamente nos textos que nós vamos estar compartilhando aqui. Hoje, com certeza, é o dia mais importante para o cristianismo. É onde nós celebramos o dia em que Cristo derrotou a morte, depois de levar os nossos pecados na cruz. E nesse ano, o Senhor permitiu que nós passássemos a Páscoa de uma forma diferente, dentro das nossas casas, não reunidos nos templos, não é como é o costume, mas nesse ano o Senhor nos trouxe para celebrar de forma mais restrita, em família. Mas nós sabemos que em todas as coisas o Senhor ele tem algo para nos ensinar. Se o Senhor permitiu isso, é porque talvez nós precisássemos
colocar mesmo a nossa casa em ordem, nós precisássemos ter essa experiência de viver uma vida espiritual dentro das nossas casas, de trazer a adoração, a busca pelo Senhor de uma forma mais restrita. Então, todas as famílias que estão agora reunidas, que você possa mesmo estar unido aí com a sua família, adorando ao Senhor. Hoje é um dia de festa para nós, hoje é um dia de alegria, um dia de nós louvarmos ao Senhor pelo privilégio de sermos chamados, de termos sido feitos filhos de Deus através do sacrifício de Jesus na cruz. E, irmãos, a igreja não fecha, ela continua operante. Nós estamos trabalhando para o reino de Deus e nós continuamos a trabalhar pelo reino do Senhor. Nós não vamos parar de anunciar o Evangelho. A palavra do Senhor não está presa. Nós temos liberdade para anunciar que é chegado o reino de Deus. É chegado o tempo de se arrepender, de voltar aos caminhos do Senhor. Talvez muitos agora estão sendo despertados para repensar a sua vida espiritual, porque muitas vezes há pessoas que têm uma vida religiosa, onde só buscam a Deus nos domingos, mas hoje os templos estão fechados e nós estamos aqui para anunciar que o reino de Deus, ele é nos templos, ele é celebrado no templo, mas o reino de Deus, a habitação do Senhor, é o nosso coração. Nós somos o templo do Espírito Santo. Deus habita em nós e onde nós estamos, o Senhor está conosco. A sua casa, o seu coração, aonde você está, o Senhor está aí com você, recebendo a sua adoração. Então, eu quero hoje meditar com vocês numa palavra e nós vamos passear um pouquinho aí pelos textos, por isso eu te pedi para pegar aí um papel, uma caneta, para você fazer algumas anotações, porque hoje é um dia de nós renovarmos a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança num Deus que é verdadeiro. Todas as promessas de Deus se cumpriram durante todo o tempo em que a palavra do Senhor foi anunciada. Nenhuma palavra do Senhor caiu sem que fosse cumprida. E hoje eu quero te convidar, então, a renovar a sua confiança, porque o Senhor sempre cumpriu as suas promessas e Ele continua sendo verdadeiro, fiel, para estar conosco e cumprir a sua palavra até o fim. Bom, lá em Gênesis, no capítulo 3, o versículo 15, logo no primeiro livro da Bíblia, você pode abrir aí, ou se você quiser anotar para você estar meditando depois, nós vamos ver que Deus, Ele prometeu que da descendência da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Nesse texto, após o Senhor ter confrontado o pecado de Adão e Eva, Ele declara que da descendência da mulher viria aquele que iria derrotar o inimigo, que iria esmagar a cabeça da serpente. Deus derrotou o pecado através de Jesus. Logo ali em Gênesis, Deus já declara se referindo a Cristo. Mas é interessante também que você pode ir lá para o último livro da Bíblia, em Apocalipse 13, versículo 8, vai dizer que Jesus é o Cordeiro que foi imolado, que foi sacrificado desde a criação do universo. E sabe o que isso quer dizer? Que mesmo antes de toda a terra, da humanidade existir, já fazia parte dos planos de Deus a redenção da humanidade, a redenção dos nossos pecados, já estava no propósito de Deus, mesmo antes da criação do universo. Porque Jesus existia desde antes de tudo. Ele estava aqui, presente desde a criação de todas as coisas. E mesmo ali, antes da criação do universo, ele já era o Cordeiro perfeito, já preparado para a nossa salvação. E quando você pode verificar lá no livro de Êxodo, no capítulo 12,
quando o Senhor ele orienta a primeira Páscoa, ele vai dar todas as orientações dizendo que cada família deveria separar um cordeiro e que esse cordeiro deveria ser sacrificado. E o sangue desse cordeiro seria passado nos umbrais das portas. E isso era uma ilustração do que aconteceria quando o Filho de Deus, quando o Cordeiro Santo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando ele foi levantado no madeiro e o seu sangue lavou os nossos pecados. Ali no Egito, quando o povo hebreu celebrou a Páscoa com o sacrifício daquele cordeiro, o sangue que eles passaram nos umbrais das portas afastou aquela família de ser visitada pela morte. E nós, pelo sacrifício de Jesus, nós sabemos que temos vitória sobre a morte, porque nós conquistamos pela cruz o direito a uma vida eterna. Cada profecia a respeito de Jesus se cumpriu. Se você ler lá na lei, nos profetas, do nascimento à morte de Jesus, tudo estava escrito, tudo estava detalhado de como seria a concepção de Jesus, que a Virgem daria à luz, toda a trajetória de Cristo, tudo estava ali cumprindo. E Jesus, quando esteve aqui na terra, ele cumpriu a lei e ele cumpriu cada palavra que os profetas disseram. E quando o Senhor, ali na cruz, ele consumou, não é, o plano de redenção do ser humano, ele mesmo declarou: está consumado. E há uma promessa que o Senhor também fez. Ele prometeu que ele ressuscitaria. E no terceiro dia, após ele ser morto, sepultado, ele ressuscitou, ele reviveu. E esse é o motivo da nossa alegria. Esse é o motivo de nós celebrarmos a Páscoa com alegria no nosso coração, porque nós, por tudo o que ele fez, pelo preço que ele pagou, nós somos livres do poder do pecado, nós somos livres do medo da morte, da incerteza do que será de nós quando tudo isso aqui acabar. Nós sabemos que o Senhor, ele prometeu que ele prepararia moradas para nós, que o nosso coração não precisaria ficar preocupado e ansioso com esse mundo, porque ele está com tudo no controle. E ele garantiu que ele viria nos buscar. Quando o Senhor ele foi morto e reviveu, ele ainda caminhou aqui na terra por 40 dias com seus discípulos. E diz a palavra do Senhor que no livro de Atos vai dizer que ele foi visto por mais de 500 pessoas após ser ressuscitado. E é interessante também que quando ele foi ser levado aos céus, mais uma promessa foi feita. Atos, capítulo 1, versículo 11, vai dizer assim: 2 homens vestidos de branco, 2 anjos de Deus, comunicaram àqueles homens: homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, retornará do mesmo modo que o viste subir. Ou seja, ele voltará. Essa é uma promessa. Jesus, ele retornará, ele vai voltar. E a pergunta que eu gostaria que você pensasse aí, que nós meditássemos nessa manhã, a pergunta que nós precisamos responder para nós mesmos é como nós devemos esperar o retorno de Jesus. Porque nós cremos que isso é certo. Nós cremos que isso é verdadeiro. Porque se caminhando por toda a palavra do Senhor, nós vimos que todas as profecias, todas as promessas, elas foram cumpridas. O retorno de Jesus, a volta de Jesus para buscar a sua igreja, a sua noiva, é certo. Então, como nós devemos esperar pelo retorno de Jesus? E eu quero te convidar a abrir agora a sua Bíblia no Evangelho de Lucas,
no capítulo 12, nós vamos ler dos versos 35 ao 40. Evangelho de Lucas, capítulo 12, do versículo 35 ao 40. Eu vou dar um tempinho aí para que todos possam abrir. Amém. Amém? A congregação disse aqui amém. Amém. Então, Lucas, capítulo 12, verso 35 ao 40. Essa é uma parábola dita por Jesus, a parábola do servo leal e do infiel. E diz assim a palavra do Senhor: estejais prontos para servir e conservai acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes aos servos, quando esperam seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que assim que chegar e anunciar-se, possais abrir a porta sem demora. Felizes aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Com toda certeza vos asseguro que ele se vestirá para o servir. Fará que se reclinem ao redor da mesa e pessoalmente irá ao encontro deles para servi-los. Ainda que ele chegue durante a alta noite ou ao raiar do dia, bem-aventurados os servos que o Senhor encontrar preparados. Compreendei, entretanto, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o assaltante, não permitiria que sua casa fosse invadida. Ficai também vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperais. Amém? Amém. A palavra do Senhor aqui, ela nos dá algumas orientações importantes sobre como devemos esperar pelo retorno de Jesus. E eu queria que você prestasse atenção em alguns pontos que nós vamos meditar nesta manhã. Primeiro, no verso 35, diz: estejais prontos para servir. Algumas traduções da Bíblia trazem a expressão: cingido esteja o vosso corpo. Era costume que as pessoas usassem túnicas muito compridas, e o fato de estarem com a roupa comprida e elas precisavam, para se movimentar para o trabalho, elas precisavam amarrar essas pontas para que não atrapalhassem a sua movimentação. Então, o texto diz que é preciso estar com as vestes corretas, prontos para, numa emergência, né, em que alguém chamasse, as pessoas estivessem prontas para atender. Cingido esteja o vosso corpo, estejais prontos. Eu imagino que muitas pessoas que estão assistindo aí, né, a nossa mensagem nessa manhã, talvez você se levantou e você pensou assim: bom, eu não vou precisar sair de casa, então eu vou assistir o culto de pijama, não é? Talvez se estivesse aí filmando a casa de cada um, tem gente de pijama, né? Eu me arrumei porque eu tô entrando na casa de vocês, eu precisava estar adequada. Mas aí, com certeza, você está à vontade, de bermuda, de chinelo, bem tranquilo, bem à vontade, não é? Mas esse texto fala pra gente que é preciso que a gente esteja atento, que a gente esteja preparado. Agora, imagina você estar com seu pijama e, de repente, alguém chega para te entregar uma encomenda. Você sai baratinado, você fala: eu preciso me arrumar para abrir a porta, eu preciso me arrumar para receber essa encomenda. E é assim que nós devemos estar, espiritualmente falando, preparados, as nossas vestes adequadas, para que nós possamos estar com o nosso coração cingido diante de Deus, prontos para servir.
Continuando aí, mesmo no verso 35, diz para conservarmos acesas as vossas candeias. Se você meditar na parábola das 10 virgens que foi dita por Jesus, que está em Mateus 25, nós vamos ver ali que haviam 10 moças, 10 virgens, e nessa parábola diz que 5 estavam preparadas e outras 5 estavam despreparadas, não estavam atentas para a chegada do noivo. E as 5 mantinham as suas candeias acesas e elas tinham também o azeite, o óleo para repor, para não deixar aquela chama apagar. Mas aquelas 5 que eram imprudentes, elas não cuidaram de ter azeite com reserva, elas não cuidaram de manter acesas as suas candeias. E nós vimos nessa parábola de Mateus 25 que 5 não puderam entrar no banquete do noivo, porque elas não estavam preparadas. Então, quando o Senhor fala sobre manter acesas as candeias, também é interessante nós meditarmos no seguinte, que é manter acesa. Não é deixar para acender no momento da necessidade. Nós precisamos manter a luz acesa. Nós precisamos manter a luz do Espírito Santo bem acesa na nossa vida. Porque se essa luz se apaga nas trevas, nós estamos sujeitos ao medo, nós estamos sujeitos à dúvida, a duvidar da palavra do Senhor, a duvidar das promessas do Senhor. Quando nós deixamos que as trevas invadam a nossa vida, nós vivemos uma vida voltada para o pecado, longe da vontade de Deus. E nós precisamos andar na luz, nós precisamos estar na luz. A luz de Deus precisa habitar em nós e nós precisamos manter isso. A palavra que você recebe aos domingos, né, ela é suficiente para hoje. Amanhã você precisa buscar novamente, renovar a presença de Deus, a presença do Espírito Santo na sua vida. Mantenha a sua candeia acesa. E isso é relacionado à nossa porção diária da busca pelo Senhor. Como nós temos aprendido nesses dias a refletir, não é? Os templos estão fechados. Então a nossa vida espiritual, ela agora está, por mais que nós tenhamos uma liderança que cuida, né, que está presente, mesmo que virtualmente, cuidando, mas é cada um buscando a Deus. É cada um tendo o seu tempo com o Senhor, porque nós não sabemos quando nós vamos nos reunir novamente. Então, até que nós estejamos reunidos novamente no templo, você precisa manter acesa a luz do Senhor no seu coração. Mantenha acesa as verdades da palavra na sua vida. Caminhe na luz. Rejeite tudo aquilo que é treva, tudo aquilo que te afasta de Deus, especialmente nesses dias que são dias maus. Então busque andar na luz, mantenha, conserve acesas as vossas candeias. Já no verso 36, nós vamos ver que o Senhor vai fazer alguma comparação aqui. Sede vós semelhantes aos servos, quando esperam o seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que assim que chegar e anunciar-se, possais abrir-lhe a porta sem demora. Então, nós devemos esperar o Senhor Jesus numa atitude, num estado de prontidão, de alerta e de vigilância. E é muito importante nós estarmos com cuidado para nós não estarmos distraídos quando o Senhor falar conosco, quando o Senhor nos chamar. Nós temos que tomar cuidado com tudo aquilo que nos distrai, porque a distração, ela rouba de nós o estado de prontidão, de alerta, de vigilância. Esteja atento, esteja vigilante. Comece a pensar e a refletir se tudo aquilo que entra na sua mente, no seu coração, está de acordo com aquilo que a palavra do Senhor diz. Cuidado para você não ser distraído com engano, com mentiras,
e com palavras que são contrárias àquilo que Deus nos ensina. Então, nós precisamos estar em constante estado de prontidão, de alerta e de vigilância. E também no verso 37, nós vamos ver que aquele que está preparado será recompensado. Nós vamos ver aqui no verso 37 que o Senhor, ao encontrar os seus servos preparados, passa a ser aquele que o serve. Esse verso é muito bonito. Ele diz que felizes aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes com toda certeza. Isso é uma verdade reafirmada. Quando vier, eu os asseguro que ele se vestirá para o servir. Fará que se reclinem ao redor da mesa e pessoalmente irá ao encontro deles para o servir. O Senhor promete ser o nosso provedor, aquele servo que atender ao Senhor prontamente, aquele servo que está preparado, que está fiel na presença do Senhor. Essa palavra nos diz que o próprio Senhor, ele será aquele que vai nos prover, aquele que vai nos suprir. E nós vamos participar com ele do banquete. Diz que ele vai fará que se inclinem ao redor da mesa. Nós seremos chamados para sentar com o Senhor à mesa e ele passará a nos servir. E nós não seremos mais apenas servos, mas nós seremos tratados como filhos e como amigos de Deus. Essa é uma palavra tão maravilhosa que eu quero que você guarde no seu coração. É uma promessa de Deus, aquele que permanece fiel, aquele que permanece servindo ao Senhor, aquele que está preparado, que sabe que o Senhor virá. Nós não sabemos quando, mas Ele virá e nós estamos preparados, seja o dia e a hora que for. Nós estamos preparados e o Senhor vai nos chamar à mesa. Ele se inclinará para nos servir, para nos prover. Confie nesses dias que o seu provedor é Deus. Aquele que supre todas as nossas necessidades é o nosso Pai. E para nós descansarmos o nosso coração nisso, é preciso que nós estejamos nessa atitude daquele servo fiel, que já não é mais considerado apenas um servo, mas um filho, um amigo de Deus. Título nenhuma honra nesse mundo se compara a isso, a você ser chamado filho de Deus. O Senhor Jesus disse para os seus discípulos: eu já não chamo mais vocês de servos, eu chamo vocês de amigos, se vocês fazem aquilo que eu mando. Então, estar preparado, estar na presença de Deus, permanecer fiel ao Senhor, tem uma recompensa eterna. Guarde isso no seu coração. Também nós vamos ver no verso 38, nós vamos ver que mesmo que demore, e às vezes pode parecer, tem tantos anos, tantos séculos, tantos servos do Senhor, né, partiram desse mundo nessa esperança de ver o Filho do Homem voltar, de ver o Senhor voltando. Mas o Senhor diz que felizes, bem-aventurados os que esperam com uma atitude correta. Bem-aventurados os servos que o Senhor encontrar preparados, ainda que ele chegue durante a noite ou ao raiar do dia. Haverá um dia em que nós estaremos junto do Senhor. Haverá um dia em que, e será um dia glorioso, onde nós estaremos junto dele. Então, ainda que pareça que está demorando, que isso não vai se cumprir, esteja certo, esteja preparado de que nós não devemos ser como servo displicente, mas como servo fiel. Se você ler o restante desse texto, você vai ver que o servo displicente, ele
ele perde a esperança, ele diz, o Senhor está demorando, então eu vou fazer as coisas do meu jeito, eu vou viver, eu vou cuidar das coisas como eu acho que é certo, e ele passa a ser negligente com as coisas do Senhor, porque ele ignora que o Senhor vai voltar, ele julga que o Senhor está demorando, ele tenta ter o controle do tempo, da volta do Senhor, e nisso ele tem uma atitude negligente. Que o Senhor não nos ache numa atitude negligente, que o Senhor nos ache preparados como servo fiel, que mesmo na ausência do Senhor, ele serve com a mesma excelência, com a mesma honra, tanto quando está presente, quando está ausente. Isso é importante que nós guardemos no nosso coração. Que o Senhor possa abençoar a sua vida nessa manhã, que essa palavra possa frutificar e que você possa estar ligado ao Senhor, aprendendo mais e mais com Deus, e que nessa manhã você seja abençoado, você e a sua família, que juntos vocês possam celebrar a ressurreição de Cristo, lembrando que nesse dia nós temos um dia tão especial para nós renovarmos a nossa aliança com o Senhor, a nossa certeza de que nós estamos no centro da vontade de Deus quando nós permanecemos. O segredo é permanecer. O segredo é estar ligados na videira, que é o Senhor. Ele é a videira verdadeira, esteja ligado. Aquele que está ligado ao Senhor, ele é capacitado para fazer todas as coisas, porque ele mesmo disse que sem mim nada podeis fazer. Sem o Senhor, nós não podemos respirar. Não é? Nesses dias, tantas pessoas com essa enfermidade têm tido dificuldade de respirar. O ar que nós respiramos é de Deus, vem de Deus. Valorize aquilo que Ele nos dá gratuitamente todos os dias e esteja preparado. E eu quero falar com você, se você está preparado, se você está aí como esse servo fiel que está pronto para servir, se a sua candeia está acesa, se você tem se renovado diante do Senhor todos os dias e você tem aproveitado esses dias e buscado mais ao Senhor, tem renovado a sua vida de oração, tem colocado a leitura da palavra de Deus em dia, quantas coisas você tem aprendido com Deus, eu quero te dizer, permaneça, fique firme e aproveite toda a oportunidade para você ajudar a edificar outras pessoas. Ajude a evangelizar da forma como você puder, com as estratégias e com os instrumentos que você tem ao seu alcance. Anuncie a palavra do Senhor, né? Então fique firme, irmão. Se você está preparado, fique firme. Não abra mão da promessa de Deus sobre a sua vida. Mas eu também quero falar com você, se você está afastado dos caminhos do Senhor, se você por algum motivo desanimou e não tem caminhado com o Senhor, como você viu aqui nessa palavra, de forma atenta, de forma preparada, se você tem sido negligente, se você abandonou os caminhos do Senhor, eu quero te convidar a se animar, volte para Ele. E o tempo que você tem é hoje, então volte hoje para o Senhor. Renove a sua aliança com Deus. Não importa o que aconteceu, o que te desanimou, o que importa é que Deus permanece fiel e Jesus ele é poderoso para te fortalecer, para te renovar, para te trazer de novo a presença de Deus e você experimentar o reino do Senhor na sua vida. Então, se você está afastado dos caminhos do Senhor, volte hoje, agora. Tome uma posição, mude a sua posição e peça ao Senhor, Deus, eu quero ser um servo fiel, eu quero estar preparado, eu quero estar atento. Senhor, eu tenho andado distraído, me ajude a voltar a minha atenção para o que realmente é importante, para o que realmente tem valor eterno. E também eu quero falar com você,
que diante dessa palavra você sente que você precisa ter um encontro pessoal com Deus, que você ainda não experimentou ser alguém alcançado pela salvação, se você sente que você está perdido no seu coração, o seu dia é hoje. A palavra do Senhor diz lá em Romanos, capítulo 10, versículo 9, diz assim: se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Nós precisamos confessar com a nossa boca e precisamos crer no nosso coração. Hoje é o dia da ressurreição de Jesus. E se você crê no seu coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos e você disser com a sua boca, eu creio que Jesus é o Senhor, você pode experimentar a salvação. É pela fé. Você pode ir onde você está. É muito interessante quando nós lemos o Evangelho, quantas passagens nós vamos ver de Jesus entrando nas casas e encontrando pessoas. Deus entrou na casa de Pedro e curou a sogra dele. Deus entrou na casa de Zaqueu e quando ele saiu de lá, ele disse: hoje veio salvação a essa casa. A salvação do Senhor, ela pode entrar aí na sua casa, alcançar a sua vida, alcançar o seu coração. O apóstolo Paulo, quando entrou na casa do carcereiro e toda aquela família foi salva, e ele declara aquela palavra: creia no Senhor Jesus e será salva tu e a tua casa. E aquele homem experimentou a salvação de Deus entrando na sua vida, entrando na sua casa. Isso continua tão vivo e real como nos relatos dos evangelhos e como também nos relatos de Atos. A palavra do Senhor é viva e ela continua se renovando todas as manhãs. Então, o mesmo Deus que entrou em tantas casas e operou cura, salvação, milagres, o Senhor entrou em casas e ressuscitou pessoas. Talvez você se sente espiritualmente morto, mas o Senhor entra aí e com o poder dele, com a graça dele, ele pode te trazer uma vida nova e você viver uma vida nova. Viver para Deus. Então, se você precisa tomar essa decisão na sua vida, de voltar para o Senhor, ou de você realmente ter um encontro real com o Senhor, que você, depois dessa mensagem, você entre em contato com a igreja, procure os contatos da igreja, nós temos telefone, nós queremos orar com você, nós queremos orar por você, nós queremos cuidar de você. Lembre-se que o tempo que você tem é hoje. Nós celebramos hoje a ressurreição de Jesus que nos garante a vida eterna. E Ele tem vida eterna para você. E Ele pode te abençoar aí, exatamente onde você está. A igreja não parou. A igreja somos nós. Então, nós estamos aqui vivos, operantes, não é? A igreja não está fechada. A igreja está agindo na força do Senhor, capacitada pelo Espírito Santo, e nós estamos anunciando o reino de Deus. Nós estamos anunciando o Evangelho de Cristo, aquele que pode transformar as vidas e pode trazer uma esperança em todo o tempo. Amém? Amém. Eu quero te convidar também para nós estarmos juntos hoje, cultuando ao Senhor às 19 horas, não é? Então, fique atento aí, fique ligado. Hoje, às 19 horas, nós vamos celebrar ao Senhor, nós vamos cultuar ao Senhor. Então, você pode avisar os seus amigos, os seus familiares, para estarem, né, ligados também hoje, às 19 horas. E eu gostaria, antes de nós encerrarmos e nós nos despedirmos, né, pedir ao Senhor que abençoe a sua vida, a sua casa e que nós tenhamos uma Páscoa tão diferente, mas que seja uma Páscoa que vai marcar a sua vida e marcar a sua família. Então eu quero te convidar para nós orarmos ao Senhor. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, ó Deus, por esse tempo onde podemos meditar na Tua Palavra, Senhor.
Deus, a tua voz, a tua palavra é viva e eficaz. E, ó Deus, como está nas Escrituras, que ela é penetrante como uma espada de dois gumes. A tua palavra penetra os nossos corações. E Deus, eu te peço que cada pessoa, Senhor, que foi alcançada por esta palavra, seja abençoada pelo Senhor. Deus, que o Senhor possa nos capacitar, nos fortalecer. Deus, nos fazendo compreender, ó Deus, que em todo tempo nós devemos estar preparados, atentos, vigilantes, como servos fiéis, Senhor Deus. Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor esteja, Deus, alcançando todas as pessoas que estão aqui, Senhor Deus, orando conosco, Pai. Deus, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão até mesmo deprimidos, Senhor Deus, ansiosos, que a cura do Senhor, Deus, alcance essas pessoas. Que o Senhor esteja entrando, Senhor Deus, em lares que estão divididos, ó Deus, e que a salvação do Senhor, Deus, a libertação do Senhor, alcance, Deus, todas as pessoas, Senhor Deus, nessas casas. Abençoe, Senhor Deus, que nesse dia a nossa fé, a nossa esperança sejam renovados em Ti. Nós queremos celebrar a Páscoa, Deus, sabendo, Pai, que nós servimos a um Deus que propiciou desde antes da fundação do mundo o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Cordeiro perfeito em Jesus, que lavou os nossos pecados, que nos perdoa, que nos traz, Senhor Deus, da morte espiritual para a vida e uma vida eterna, uma vida abundante. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua bênção alcance, Senhor Deus, as nossas vidas, as nossas famílias, Senhor Deus, e que tenhamos, Senhor Deus, nesse dia, uma experiência profunda com o Senhor, Deus, que possamos sentir a Tua presença nas nossas casas, Deus, porque a Tua igreja é aonde nós estamos e o Senhor, Deus, não está limitado às paredes, mas o Senhor habita em nós e o Senhor opera em nós. Em nome de Jesus, eu quero Te agradecer, Deus, pelo privilégio, pela oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor nessa manhã. Que o Senhor abençoe os nossos irmãos e os nossos amigos, amém? Então hoje, às 19 horas, você fique ligado aí que nós estaremos celebrando ao Senhor, adorando ao Senhor. Feliz Páscoa, Deus te abençoe, em nome de Jesus.